Então, o que eu quero falar com vocês hoje é o olhar de Jesus para as mulheres. Como o mundo nos vê, mas o olhar de Jesus para as mulheres. Nós temos vivido um tempo muito difícil, certo? Muito difícil. Tem sido dias assim que muitas vezes traz para o nosso coração de mulher muita insegurança. Tanto com respeito ao nosso lar, aos nossos filhos, à educação dos filhos, até mesmo pela nossa vida espiritual. Porque tanta confusão que existe hoje, é cada um falando uma coisa, é doutrina de um jeito, é doutrina do outro, um fala uma coisa, é um espírito de confusão que existe não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? E a gente sabe que as profecias estão se cumprindo. Então, a gente sabe que não vai melhorar, que vai piorar, e que piore mesmo. Porque quanto mais piorar, a gente sabe que mais perto está a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vocês esperam esse dia? Amém, né? Todas nós esperamos. Então, eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Um texto muito conhecido nosso, mas que, sobre o que eu vou falar, eu preciso tratar disso aqui, começar por esse versículo, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Até aqui, e depois nós vamos continuar. Sabe, queridas, a Bíblia diz que a vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Nós fomos criados segundo a imagem de Deus. Nós fomos criadas para o louvor e a glória do seu nome. Nós não somos parte de um plano atrasado de Deus. Pelo contrário, nós fomos a arte final de Deus na criação deste mundo. Você não fica feliz por isso? Por saber que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. E que Ele te criou com muito carinho, fez cada uma de nós muito diferente. Olha, assim, às vezes pode até ter alguma coisa parecida. Já notou? Que você diz, ou a minha filha, ou alguma irmã minha tem coisas parecidas. Mas depois você vai ver que não é tudo igual. Existem coisas diferentes, porque Deus fez assim para nós nos completarmos. E essa é a beleza que a gente vê no plano criacional de Deus. Mas existe um histórico muito sério com respeito à mulher. Como nós estamos comemorando e iniciando o Dia Internacional da Mulher, eu não poderia deixar de dizer para vocês que para nós, mulheres cristãs, é uma época muito difícil. Primeiro porque nós temos possibilidade e liberdade que as nossas mães ou que as mulheres do passado não tiveram. Concordam? Nós hoje temos. Nós fazemos escolhas que não foram opções para as mulheres do passado. Hoje nós temos muitas opções, muitas escolhas, mas é bem verdade que muitas dessas escolhas têm trazido riscos para a nossa vida. Então a gente precisa saber como é que vai ser a nossa escolha. Mas a única decisão confiável que nós temos como mulheres é a palavra de Deus. Sabia disso? Olha, as filosofias do mundo passam. Hoje é uma, amanhã é outra. Já notou? Porque há 100 anos atrás, a mulher também teve uma grande transformação. Não vou entrar hoje nesse mérito, porque o que eu vou falar com vocês é outra coisa. Mas também passou, a história conta, por uma transformação muito grande. Então, vai passando. Você já notou que cada década vai mudando? Por exemplo, há uma diferença da minha mãe para mim. E há uma diferença minha para minha filha. E vai haver uma diferença da minha filha para minha neta. Porque as coisas vão mudando, a época vai mudando, as circunstâncias vão mudando, tudo vai mudando. A única coisa que não muda é a palavra de Deus.
é ela que nos traz a segurança, é ela que que nós corremos como uma torre forte, um lugar, um porto seguro, quando nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, como temos que tomar alguma decisão, quando precisamos de algum ensinamento, é na palavra de Deus. Então a gente começa a ver o seguinte, que a situação da mulher, lá no ano de 1870, até essa década, era muito diferente do que nós vivemos hoje. A mulher eram proibidas de cursar, por exemplo, uma universidade. Não tinha, né? Muitas não tinham nem direito a ler e a escrever. Hoje, até mesmo na educação oriental, muitas delas é assim, elas não têm o direito. Aquela Malala, se eu não me engano, teve problemas porque era uma mulher que estava indo, uma menina que estava indo para a escola e lá não podia aprender a ler e escrever, não tinha esse direito. Então, para nós, foi uma bênção, não é? Quando mudou e quando no ano de 1879 faculdades foram abertas e a mulher agora então tinha a possibilidade de frequentar uma universidade. Deus foi nos dando liberdade para fazermos, porque vocês vão notar que no plano criacional dele, ele não nos criou para sermos desvalorizadas, humilhadas, pisadas. Esse não foi o propósito de Deus para nós. Então, nós vamos ver que nos anos 60 surgiu uma escola lá em Natal, no Rio Grande do Norte, e essa escola, ela estava indo, ela tinha um método que era como de uma escola suíça, que lá entravam as meninas e ali elas aprendiam as duas coisas principais que eram para ela, naquela época, né? Era de ser mãe e esposa. Então, essa escola, além de ensinar a ler, escrever, elas também ensinavam como cuidar de uma casa, como arrumar uma gaveta, como limpar uma casa, como cuidar de um filho. Então, elas tinham um momento em que traziam as crianças carentes da rua, traziam para lá e aquelas meninas, então, eram treinadas a cuidar de um bebê ou de criança através daquelas crianças que ali estavam. E elas saíam dali sabendo etiqueta, sabendo fazer um cardápio, fazer uma compra, né? Eu creio que hoje, organizar as finanças, eu creio que hoje as nossas meninas não estão assim mais, né? Foram alguns dos valores que nós fomos deixando do lado. Mas os tempos mudaram. E nós vamos falar um pouquinho da mulher pós-moderna. Essa mulher pós-moderna é senhora do seu desejo. Ela a sua meta não é ficar, ou se for mãe, vai ser mãe bem distante. Dona do seu corpo, administra o seu tempo. Ela usa o corpo como entende. Como entende? Ela turbina, ela faz cirurgias, ela faz... veja bem, tudo isso que eu estou falando, eu não sou nada contra. Porque o meu ponto principal, nós vamos chegar. Eu quero mostrar para vocês, para que não fique engano na mente de vocês. Então, ela faz como ela quer, até mesmo o aborto. Não quero esse filho, vou tirar esse filho porque não me interessa, né? Então, toma iniciativa em relação ao homem e aos seus desejos. Ela não quer ser dona de casa. O seu olhar está fora do seu lar. Ela investe no estudo e na carreira profissional em busca do poder. Tanto é que hoje nas universidades, 60% quem ocupa são as mulheres. Sabia disso? Somos nós, mulheres. 50% quase já são chefes de família, né? Mantendo a sua família. Então, quer ter 1 ou 2 filhos, ou então nenhum, para não atrapalhar a sua carreira. Seu tempo é todo ocupado. Ela odeia pensar que ela vai envelhecer. Mas a sua dupla jornada, a sua distância dos filhos, a tem levado a um estresse, culpa e um desequilíbrio na sua vida conjugal, sem contar com o crime e a violência que tem assolado a vida das mulheres. Violência física, violência moral, violência sexual e psicológica. E mais, pasmem vocês, a mulher está bebendo como nunca. A mulher está viciada em drogas e no álcool. Uma mulher profundamente infeliz. Ponto. Vocês vão me dizer, não é bem assim, pastora.
Não é bem assim. Nós temos podido escolher, hoje nós temos mais liberdade. É verdade. Tudo isso é verdade. Mas o preço que nós temos pago é muito alto. É muito alto. Eu vi há pouco tempo uma propaganda, vocês devem ter visto na televisão, uma propaganda assim. A mulher põe uma roupa de executivo, com uma pasta executiva, ela sai de casa e o marido fica em casa, ele aparece até assim de avental e tal, ele aparece ali cuidando da casa e preparando o almoço, e aí ela quando chega, tirando a sua bolsa e tudo, e entrega para ele e diz, olha, eu estou te presenteando com um automóvel. Não me lembro a marca do automóvel, mas vocês já devem ter visto essa propaganda. Mas retrata bem os dias que nós estamos vivendo. Retrata muito bem o que tem acontecido e como o diabo, mais uma vez, está nos enganando. E é aqui que eu quero entrar com vocês novamente, porque já enganou uma vez no Éden. Coma, a fruta é deliciosa. Não foi bem assim que Deus falou. Você pode provar de todas. Você entendeu errado. E levou a mulher ao pecado. E agora, novamente, ele sabe que ele nos ilude. É muito fácil de iludir pelas nossas emoções. Você pode, você vai ganhar mais. Você agora trabalhando, você vai ganhar mais que o homem. E é mentira, porque muitas vezes fazendo o mesmo trabalho do homem ganha 30% a menos. E já foi provado que nem daqui a 80 anos a mulher vai ganhar igual o homem. Já viram essa estatística? Pois então procurem para vocês verem. Nem daqui a 80 anos. Então, mais uma vez nos desgastando, mais uma vez levando a mulher a enfermidades como nunca ela teve por causa de um engano. E uma palavrinha simples que nós vamos descobrir aqui. Quando Deus diz assim, lá, que era para façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Está lembrado lá que nós lemos agora? A imagem de Deus os criou homem e mulher. Ali, quando Deus nos formou, quando Deus nos criou, Ele estava querendo que homem e mulher governassem juntos. Era homem e mulher, um cooperando com o outro e trabalhando juntos. Tanto é que você começa a ver que para Deus foi tão maravilhoso criar o ser humano, que quando ele começa a dizer assim, e criou o sol, e separou a terra das águas e tudo, e era bom, e era bom, e era bom. Mas quando ele, lá no versículo 31, quando já tinha formado o homem e a mulher, porque foram formados, só faltou a mulher sair, que saiu depois, e nós vamos ver o porquê também. Ele pôs... E Deus viu que era tudo muito bom. Ele viu que faltava no meio daquele jardim, que no meio daquela paisagem linda que ele tinha criado, répteis, peixes, flores, tudo que ele tinha feito ali, mas faltava o homem e a mulher. Mas ele criou o primeiro homem e colocou ali, e deu um tempo para aquele homem olhar e pensar que não era tão bom ele estar só, que ele ia precisar de uma ajudadora, uma auxiliadora idônea. E foi nesse espaço de tempo que agora então o Senhor disse, olha, lá em Gênesis 2:18 ele diz, não é bom que o homem esteja só, eu far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, uma auxiliadora que lhe seja idônea. E esta palavra, quando a gente lê auxiliadora, foi aqui que o diabo começou a nos enganar novamente. Porque ele diz auxiliadora? Que é auxiliadora? Quem é auxiliadora? Para quê? Você vai ficar sempre do lado. Você aí foi criado para fazer determinadas coisas. Você cuida da casa, como eu ouvi ontem uma frase. Nós estivemos ontem lá, vocês devem estar sabendo, lá na Câmara Municipal, né? E eu fui homenageada pelo trabalho que nós prestamos na cidade de São Paulo, de oração, e me deram uma placa, fizeram uma homenagem, então, através da vereadora Patrícia Bezerra. Muito bonito, muito bom. E eu vi ali aquelas mulheres sendo homenageadas, e uma coisa que me chamou a atenção é que a maior parte delas eram mulheres cristãs, que estavam envolvidas com o trabalho social, que estavam trabalhando, mas lá no meio levantou uma descrição assim bem legal para vocês verem, bem assim, parecido com a Ana Maria Braga, né? Toda botocada,
levantou ali e disse: hoje é o dia em que nós vamos ter que tirar essa faixa de rainha do lar e parar com esse negócio de ser gata borralheira. Eu olhei para ela, eu disse: só se você for gata borralheira, porque eu não sou. Só eu não sou. Porque criou-se uma ideia de que a mulher, ela, tá vendo? Você fica em casa, é para você só cuidar de filho, de marido, lavar, passar, cozinhar, porque você é auxiliadora. Você não manda. Você não manda. E esta palavra, quando eu descobri aqui no original, auxiliadora, é uma palavra tremenda. É uma palavra que só mesmo do coração de Deus, é alguém igual. É alguém que ele pôs ali com autoridade, que é capaz de igual para igual, de discutir, de conversar, de ajudar, de colaborar, de construir. Ele não colocou uma novata, ele não colocou alguém qualquer, mas ele colocou alguém especial, que não pode sair da sua posição. Porque, queridas, como nós saímos da nossa posição, quanta desgraça, quanta tristeza que nós trazemos para a própria sociedade, para a própria igreja, porque o lar enfraquece, porque a família enfraquece, porque as coisas saem do ritmo e saem do propósito pelo qual Deus nos criou. E eu comecei a olhar tudo isso e comecei a pensar: meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia da gente, porque eu tenho visto a diferença de que valores que eram antigos hoje não é mais. Né? Prioridades que para nós eram assim, que a gente não trocava por nada, daqui a pouco, sem querer, parece que a gente está trocando de prioridade também. Não é pelo fato, e veja bem, da mulher sair de casa, dela trabalhar, não é esse, porque ela está colaborando, ela está ajudando. O problema é que nós saímos da posição quando nós queremos ocupar o lugar do homem, fazer o papel dele, deixar aquilo que Deus nos deu para colaborar, para auxiliar, para estar junto, porque quando você trabalha, você está auxiliando, não está? Você está auxiliando o marido. E quando chega no final do mês, que o dinheirinho de vocês está junto, puxa, olha, esse mês deu para comprar uma coisinha a mais, por quê? Porque eu colaborei, porque eu ajudei, porque eu estava junto. Isso não é o mal, o grande problema é a quebra de princípios. É deixar de lado as coisas que Deus nos colocou como prioridades. E a Bíblia aqui diz que nós não podemos jamais deixar do lado as coisas que Deus nos colocou para desenvolvermos, porque aquilo que Ele colocou na sua mão, só você pode fazer. Não é o seu marido que pode fazer o carinho, o cuidado com a sua casa, com o seu filho, coisas que como mãe nós fazemos e que o pai não pode fazer. Por quê? Porque é função nossa. E eu sou colaboradora, eu tenho que ajudar, eu tenho que estar junto. Não importa a profissão ou o que você está desenvolvendo. Mas hoje eu sou uma médica, eu sou uma professora, eu sou uma dentista, como é que eu faço? Faça isso mesmo. Mulher de Deus tem que ser uma mulher inteligente, tem que ser uma mulher que realmente evoluiu, que cresceu. Faça, mas não deixe de lado as prioridades que Deus deu, que só você pode fazer. O grande problema é que nós deixamos do lado e nós esquecemos que Deus nos criou com tanto cuidado, nos deu coisas tão diferentes do homem, o nosso tom de pele, o nosso timbre de voz, a nossa maneira de andar, a nossa maneira de vestir, o nosso cabelo, né? A nossa sensibilidade. Nós temos tantas coisas diferentes do homem. Por quê? Porque era para completá-lo. A missão que ele queria que a gente fizesse era como auxiliadora. E por causa desta palavra, como Satanás tem enganado a mulher. Esta palavra ezer quer dizer alguém que está junto, alguém que está ao lado e alguém que está sempre pronto a ajudar. Eu marquei até aqui num papel, porque eu achei tão interessante. Alguém que está perto, alguém que está junto, é alguém que está o tempo todo, do lado, de frente, protegendo, ajudando, colaborando. Quer função mais importante que essa? Você já notou que quando você, por exemplo, arruma em casa alguma
pessoa que vai te ajudar no dia a dia, puxa, como aquilo te faz bem, porque ela muitas vezes está vendo coisas que você não vê, né? Está mostrando para você, está ajudando, está auxiliando, como é bom isso. Eu costumo dizer que 2 cabeças pensam melhor que uma. Então, como é bom nós sermos chamadas para sermos auxiliadoras. E não foi sempre assim. A gente pensa que essa liberdade que a mulher teve veio através de este ou daquele? Não. A primeira pessoa que levou a posição da mulher foi Jesus. Se nós formos olhar a situação quando Jesus apareceu neste mundo, como é que estava vivendo a própria sociedade dele, na cultura judaica, as mulheres não tinham permissão para falar com o homem em público. E nem dirigir a palavra para um outro homem que não fosse seu marido, porque poderiam achar que ela estava interessada ou então fosse adulterar com este homem. Elas eram proibidas de falar com homens. Todas as manhãs os fariseus levantavam e falavam: graças te dou, Senhor, porque eu não sou escravo, porque eu não sou uma mulher e porque eu não sou gentio. Dava graças a Deus por não ter nascido mulher. A mulher não era considerada confiável, não tinha direito a nada. A sua voz e o seu cabelo, era considerado sensual, então o que eles faziam? Eles achavam que era tentação para o homem e mandavam rapar a cabeça. Elas eram tidas como a escória da sociedade. O único propósito que essa mulher tinha era cuidar dos seus assuntos domésticos e proporcionar prazer sexual para o seu marido. Era assim. Esta não é a visão de Deus para a mulher. Este não é o lugar que Deus nos colocou. Aí está mais um engano. Por isso que surgiu o machista e então agora a feminista também. Porque é um lutando contra o outro. Deus não nos colocou para estarmos um ao lado do outro, para lutar, mas para colaborar, para ajudar, para estar junto, para construir. Se nós como mulheres soubermos da responsabilidade que nós temos de construir uma família, eu quero dizer para vocês que a nossa sociedade não estaria como está. Que tristeza, que tristeza. Não temos muito tempo para os filhos, mas tem lá na esquina o traficante que está pronto para pegar o filho e para já dar a primeira droga. Não temos tempo para estar com o marido, porque chegamos em casa, já estamos tão cansadas, não dá tempo para a gente conversar, e está o marido agora saindo e procurando outra pessoa fora do lar. Não dá tempo de cuidar às vezes direito, de fazer um almocinho especial, de ter um tempo especial. Mas peraí, pastor, isso aí já passou, nos nossos dias não dá. Pois é verdade, é por isso que nós estamos na situação que nós estamos. E que tristeza quando no Dia Internacional da Mulher, enquanto umas batiam palma felizes, dizendo: alcancei isso, aquilo outro, na televisão, 4 ou 5 mulheres que eles pegaram depoimento, e uma delas chorava e dizia: eu já não tenho mais para onde ir, porque eu estou fugindo, eu sofri maus tratos, o meu marido batia em mim, eu estou agora com meus 2 filhos, não tenho nenhum lugar para ir, porque aonde eu vou, ele descobre meu endereço e diz que vai me matar. Que tristeza, que tristeza. Eu confesso para vocês que no Dia Internacional da Mulher, o meu coração estava triste por nós mulheres. Porque eu via o engano. Eu vi o engano que Satanás coloca e que elas estão aplaudindo, achando que é isso mesmo. E quando essa mulher ontem falou essa barbaridade, aí piorou. Piorou, porque a vontade que eu tive de levantar ali naquela hora e dizer: isso é uma mentira demoníaca. Nós não somos chamadas para ser gata borralheira, mas nós somos chamadas para sermos auxiliadoras idôneas. Foi esta a posição que o Senhor nos colocou. E Jesus, quando ele entrou em cena e viu a situação da mulher, como ela estava sendo cuidada, quando foi criada a imagem e semelhança de Deus, ameaçada, desvalorizada, humilhada, trancada a 7 chaves, ele abriu as portas, ele pegou aquelas mulheres e colocou-as no plano redentor divino.
Foi ele que valorizou as mulheres. Ele aceitou as mulheres no seu grupo. Ele incluiu nas parábolas. Ele convidou para fazer parte da sua equipe ministerial. Então eu vejo que Jesus veio para libertar as mulheres de suas prisões interiores. Mas ele veio para libertar as mulheres para fazer delas suas discípulas verdadeiras. Porque quando uma mulher compra a visão de Deus, eu quero dizer, ela corre muito, muito rápido e na frente. Muito. Quando nós pegamos algo para fazer e para desenvolver, vocês sabem que nós fazemos com paixão. Nós não fazemos de qualquer jeito. Nós queremos fazer o melhor. E era por isso que Jesus investiu na mulher, porque ele via potencial na vida das mulheres. Ele sentiu compaixão pelas mulheres. E se você notar aqui, não posso dizer sobre todas, mas assim, mais ou menos dizendo para vocês como Jesus olhou para essas mulheres. Por exemplo, a mulher samaritana, que pôde receber aceitação e amor dele, num momento difícil da sua vida, que escolhia até mesmo a pior hora do dia, para ir lá pegar água, porque estava cansada de acusação, de pessoas falarem mal da sua vida, de a julgarem como uma prostituta. Ela ia ao meio-dia lá e dizia, bom, agora eu fico aqui, porque pelo menos eu não vou ouvir isso. Mas ela encontrou com Jesus, e ele pediu água, e ela disse, como o senhor, sendo um judeu, pede água para mim, uma samaritana, mulher samaritana, e agora o judeu pedindo água para ela. Mas aquela mulher encontrou nele quando ele disse, a água que eu der para você para beber, você nunca mais terá sede. Ele saciou a sede daquela mulher. Ele cobriu aquela mulher. Ele não foi acusando aquela mulher. Ele mostrou para ela onde estava o grande problema da sua vida. Mas ele deu a ela aceitação e amor. E o que falar da viúva de Naim? Aquela mulher viúva, tinha um único filho, e agora esse filho morre com ela todos os seus sonhos, aquilo tudo que ela queria realizar, acabou tudo, ela não via mais o futuro, e Jesus pode sentir compaixão daquela mulher, e quando o corpo daquele seu filho vinha, ele estava entrando na cidade, ele mandou que parasse, e ele consolou aquela mulher, e ele trouxe grande alegria para o coração daquela mulher, porque ele ressuscitou o seu filho. Jesus sentiu mais uma vez compaixão. Quando a gente olha para a mulher adúltera, que coisa triste, aquela mulher tinha sido apanhada agora num ato de adultério, e naquela época quando era encontrada assim, a primeira coisa que eles faziam era apedrejar até matar, e aquele grupo de homens veio, levando aquela mulher até Jesus, querendo ver, agora quero ver o que você vai fazer com essa mulher. E ajuntou um grupo de pessoas ali, querendo ver agora aquela mulher humilhada, arrebentada, quebrada, ali naquela situação tão deprimente. Quando Jesus olhou e disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Cada um foi deixando ali, e Jesus perguntou para aquela mulher, alguém te condena? Não, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Aquela mulher teve o perdão e a chance de uma nova vida. E se a gente for olhar aqui, a mulher do fluxo de sangue, dentro daquela situação terrível da sua enfermidade, mas que tocou em Jesus, e imediatamente ela foi curada. Se nós olharmos para Maria Madalena, que ele levantou das ruínas do pecado, e foi ela que levou a mensagem lá para os discípulos, dizendo que Jesus tinha ressuscitado. Interessante que foi uma mulher que foi lá no túmulo dele, foi lá, chegou lá, ela olhou, não está aqui, correu lá para os discípulos e disse, olha, o corpo dele não está lá não. Aí eles imediatamente, Pedro e João, se eu não me engano, chegaram lá, olharam e não viram realmente Jesus, mas saíram. Mas ela não se conformou. Ela ficou ali, porque ela queria saber aonde que tinham colocado o corpo do seu mestre. E qual não foi a sua surpresa? Quando ela estava chorando ali, Jesus aparece e disse, mulher, por que choras? Porque levaram o corpo do meu Senhor. Mas ela achou que era ali o homem que cuidava do jardim, o jardineiro. Mas quando ele falou, ela disse, mestre,
falou para ele. Ela reconheceu a voz, ela reconheceu a presença de Jesus. E ele disse: agora você vai e diga aos meus discípulos que eu estou vivo. Mas foi uma mulher que ele pediu que ela fizesse isto. Sabe, queridas, eu fico pensando quantas coisas que nós podemos batalhar e trabalhar para a obra do Senhor. A coisa mais preciosa que Jesus tem feito na nossa vida nos chamou para sermos discípulas de Jesus. Não existe nada superior a isso, nem profissão, não existe momento algum diferente na sua vida, por maior prazer que você tenha, de uma viagem, ou de um carro novo, ou de uma casa nova, ou de viver bem com o seu marido, com os seus filhos, mas nada supera esse momento de você saber que você foi salva, lavada, resgatada, justificada, e agora Ele faz de você uma verdadeira discípula dEle. E quando nós pensamos isso, nós pensamos no mundo perdido, no mundo que está precisando de Jesus, que há mulheres desesperadas, que há mulheres que estão morrendo, que há mulheres que estão se matando no dia a dia, são mulheres desesperadas, não sabem para onde vão, como essa que deu depoimento, correndo de um lado para o outro, aflitas, porque ainda não conhece o toque de Jesus. E nós somos responsáveis para levar a este mundo esta mensagem de salvação e de fazer dessas mulheres verdadeiras discípulas do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridas? Eu pergunto para vocês nesta noite, encerrando aqui, me diga uma coisa. Qual quadro que você poderia se encaixar nessa noite, sob o olhar de Jesus? Talvez você tivesse abandonado os caminhos do Senhor e estivesse como aquela samaritana, sem rumo, não sabendo o que fazer. Ou talvez como a mulher do fluxo de sangue, precisando de uma cura para o seu corpo. Ou aquela que se sentia, estava em pecado, estava longe do Senhor, mas que Ele perdoou, que Ele aceitou. Ou então, como aquela viúva de Naim, que tinha uma tristeza tão grande. Talvez você não tenha perdido um ente querido, mas você tem uma tristeza e uma angústia tão grande. Quantas depressões, quanta falta de vontade de viver, por determinada situação que você passou, ou até mesmo se você perdeu um ente querido, e que você não consegue sair, mas não consegue sorrir mais. Eu quero dizer para você, que nesta noite, Jesus está aqui e quer transformar a sua vida. Ele quer tocar em você. Você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque Ele conhece o seu coração. Eu não conheço a sua história, eu não conheço o que está se passando com você, mas Ele sabe de tudo o que está acontecendo com você. E nesta noite, Ele vai te curar, Ele vai te salvar, Ele vai te dar vestes de alegria. Ele vai tirar esta veste de tristeza e de lágrimas para te dar vestes de alegria. Você pode crer nisso? Eu queria que você ficasse em pé comigo nesta hora.